Olá, turminha. Bom dia. Hoje, terça-feira, 26 de maio. Vamos utilizar a apostila de português, a atividade 7 e a atividade 8. A atividade 7 tem um texto cujo título é Viver sem baratas e outros bichos. Vamos lá iniciar nossa leitura. As baratas são insetos de hábito noturno. Durante o dia, escondem-se em frestas de muros, embaixo de pedras ou em esgotos. Estes insetos tornaram-se domésticos e todas as residências convivem com este problema, que pode ser evitado e controlado. Não devemos subestimar os malefícios causados pela convivência forçada com estes insetos. Pela diversidade de oferta de alimentos e habitat, propícios à sua proliferação, eles se reproduzem com velocidade, adquirindo resistência aos tratamentos tradicionais de combate. Nos grandes núcleos populacionais, a barata se apresenta como o inseto mais comumente encontrado. A barata não deve apenas ser encarada como hóspede incômodo e indesejável, devido ao seu aspecto repulsivo e ao odor desagradável. Ela é um inseto nocivo à saúde, em função de sua capacidade potencial de transmitir doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estes insetos são agentes transmissores de doenças causadas por bactérias, como a furunculose, lepra, tuberculose, poliomielite e diarreia. O voar das baratas está intimamente ligado ao período de acasalamento, geralmente ocorrendo durante o verão. A barata de esgoto é capaz de viver até 4 anos, enquanto a francesinha não vive mais do que 1 ano. Ambas gostam de refugiar em frestas e fendas, locais onde passam cerca de 75% dos seus dias. A fonte desse texto tem bem aqui embaixo, que foi no site da Fiocruz. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual a finalidade do texto? Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para contar uma história, para anunciar um produto, para informar sobre algo ou para causar humor? E aí vocês marcam a opção correta. Segunda, qual o assunto principal do texto? E aí dá para saber, né? Só pelo título. Assinale V ou F, de acordo com as informações do texto. As baratas são insetos de hábito noturno. Durante a noite, escondem-se em frestas de muros, embaixo de pedras ou em esgotos. Observem que pode ter uma pegadinha aí, né? Não entendeu? Lê novamente. Segunda, pela diversidade de oferta de alimentos e habitat propícios à sua proliferação, eles se reproduzem com velocidade, adquirindo resistência aos tratamentos tradicionais de combate. Terceira, ela é um inseto inofensivo à saúde em função de sua capacidade potencial de não transmitir doenças. E quarto, a barata de esgoto é capaz de viver até 4 anos, enquanto a francesinha não vive mais do que 1 ano. E aí, se for verdadeira, vocês vão botar V. Se a informação for falsa, F. Vamos para a quarta. Segundo o texto, quais doenças a barata pode transmitir? Informação lá no texto, né? Vira a página. Quinta questão. De acordo com o texto, o voar das baratas está intimamente ligado ao acasalamento, à infecção, à proliferação, ao odor desagradável. E sexta, em qual estação do ano geralmente acontece o acasalamento das baratas? Vamos só relembrar aqui as estações, né? A gente tem inverno, verão, outono, primavera. Procura lá no texto que tem dizendo qual dessas 4. Se liga no gênero. O texto informativo tem como objetivo principal informar o leitor sobre um determinado assunto, expondo e esclarecendo qualquer dúvida em relação ao tema. Pronto. A partir da sexta questão, a gente vai entrar na parte gramatical. Observe as consoantes destacadas e escreva-as. Vocês estão vendo que em cada palavra tem 2 letrinhas
que estão destacadas, vocês vão escrever dentro dos quadradinhos. Um exemplo. Na palavra compreende, está destacado quem? O P e o R. Então, vocês vão escrever aqui dentro desse quadradinho o P e o R. E assim continua. Retire do texto outras palavras e circule os encontros de consoantes. Vocês vão voltar lá no texto das baratas e vão pegar outras palavras que tem duas consoantes assim, escritas uma do ladinho da outra. Terminou de escrever, vai circulando as duas consoantes que estão juntas. E aí a gente tem o encontro consonantal. Vocês lembram que a gente falou sobre o encontro vocálico, que é quando duas vogais ficam juntas na palavra. Aqui no caso, a gente tem o encontro consonantal, que é quando duas consoantes juntas na palavra. Ó, podem estar na mesma sílaba, como na palavra globo, quando a gente separa globo. O encontro consonantal aqui, que é o GL, fica na mesma sílaba, né? Então, ela é um encontro consonantal inseparável. E elas também podem estar em sílabas diferentes. Como na palavra sorvete, a gente tem o encontro do R com o V. O R ficou numa sílaba e o V na outra. Então, a gente tem um encontro consonantal separável. Na outra página, observe o encontro consonantal e escreva uma palavra separando as sílabas. Veja o exemplo. Ó. Nessa questão, vocês vão pegar, olha, observa o exemplo. Ele deu o encontro consonantal DR. E aí, ele escreveu uma palavra que tem o DR separando as sílabas. E aí, vocês vão fazer com CR, FR, GR, BR, TR, PR e VR. Tem que ter essas duas letras juntas. Tem que ter esse encontro consonantal na palavra que você escrever. Pode ser qualquer palavra. Não precisa ser do texto. E aí, nessas palavras, o encontro consonantal, quando a gente separou, ela ficou separável ou ficou inseparável? Oitava. Escreva os nomes das figuras separando as sílabas. Depois copie o encontro consonantal. Veja o exemplo. Aqui na palavra palmeira, o encontro consonantal é o L e o M. Ficou separado, né? O L em um e o M no outro. Então, ele escreveu aqui o L e M. Aqui em borboleta. Aqui porta, espada, esquilo e escada. Em todas essas palavras, o encontro consonantal é separável, ou seja, cada uma ficou numa sílaba, ou inseparável, ficaram na mesma sílaba. Só pensar, né? É isso aí, galerinha. Daqui a pouco a gente volta com a atividade 8.